logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúde a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando neste canal, acompanhando esse terceiro trimestre, aonde estamos falando sobre o Sermão do Monte. É importante que cada internauta, cada professor e professora esteja acompanhando a cada aula. A lição de hoje é a lição de número 3. Ela diz o seguinte: a mensagem das bem-aventuranças. Gostaria que todos que me acompanham aí se inscrevessem no meu canal, aqueles que não são inscritos ainda, e compartilhe, faça seus comentários e não esqueça de dar o seu like. Isso é muito bom e é motivador para o professor. A introdução ela diz o seguinte: as bem-aventuranças nos ensinam claramente como os valores transmitidos por Jesus Cristo são contrários àqueles adotados pelo mundo. Então nós vamos entrar na lição que vai falar das bem-aventuranças, quer dizer, das pessoas bem felizes. É isso que o Senhor está transmitindo ali no Sermão do Monte, a respeito. Você quer ser uma pessoa feliz? Então nós vamos acompanhar o Sermão do Monte e dentro da hermenêutica vamos compreender qual a lição e qual a maneira de procedermos para que possamos realmente sermos pessoas felizes. Antes de entrar na lição, quero mandar um grande abraço para Marcelo Honorato. Ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele fala a lição maravilhosa. Ele diz que tem certeza que vamos aprender muito nesse trimestre. Que Deus abençoe aí sua vida, professor Ademar. Muito obrigado, Marcelo Honorato. Vini Galiano. Os fariseus eram preconceituosos e lamentavelmente existem muitos fariseus dentro de nossas igrejas. Vamos orar para que essas coisas mudam, né? Amar esses irmãos que se procede aí num comportamento aí farisaico, mas que Deus tenha misericórdia. Laurita Pereira, obrigado, presbítero Ademar, por mais uma aula. Eu que agradeço, irmã Laurita. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, sua aula é uma bênção. Eu aprendo muito com suas explicações. Deus abençoe. Obrigado, irmão presbítero Mateus Ferreira. Vamos para o objetivo da nossa lição. No ponto 1, nós vamos apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Professores, professoras, é uma palavra simples, uma palavra fácil, mas muitos dos nossos alunos não sabem o que é virtude. Então vamos ensinar para eles que virtudes são sentimentos e qualidades, né, que nós temos em Deus, que é inerente à nossa vida. Nós precisamos termos aí virtudes, são maneira que nós procedemos, a maneira de justiça, de lealdade, são virtudes, maneira de ajudar os outros, são virtudes que acompanham a vida do cristão. Então nós vamos apresentar, que essa lição, no primeiro ponto, nós vamos estar apresentando as virtudes que alicerçam a vida do cristão. Então nós vamos estar vendo que, de acordo com nossas atitudes, somos bem-aventurados. Vou estar falando sobre isso. É o teu proceder que vai te trazer felicidade. Eu vou falar sobre a principal virtude. Qual que é a principal virtude de nós? Eu vou falar sobre isso nesse primeiro ponto. Nós vamos também procurar entender por que as pessoas não querem chorar, se até Jesus chorou. Vou falar sobre isso. E vou também explicar a diferença entre ser pobre de espírito e aquele que
não possui riqueza material. Aquele que é pobre, que não tem riqueza material, e aquele que é pobre de espírito. Um diz assim: a virtude que alicerçam a vida cristã. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Professores, professoras, nós vamos estar mostrando aí para o nosso internauta, para que ele possa compreender realmente o foco da lição. E a lição vai estar mostrando que ser bem feliz, as coisas que Jesus escreveu ali naquele monte, então ele é consequência de atitude que nós adotamos. Pagamos preço alto por atitudes contrárias à vontade de Deus. Então são essas atitudes que vai nortear todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. 1.1 diz assim: alicerce de toda a felicidade. A pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Quando nós falamos em pobre de espírito, professores, eu vou explicar de maneira bem clara, para que vocês possam aí passar para os seus alunos o que é o pobre de espírito. Porque se nós falar para alguém, você é pobre de espírito, é capaz das pessoas se ofenderem, porque ela dá um sentido de que nós estamos zerados, que nós não temos nada. Então é por isso que eu vou procurar explicar de maneira que você possa estar passando para os seus alunos. Todos os fatores externos podem agredi-la quando você vive essa pobreza de espírito. É como você tivesse com a tua casa edificada sobre a rocha. Então vem vento, nada abala essa casa. É pobre de espírito. Vou mostrar aí, vou estar falando, fique tranquilo aí que eu vou mostrar de maneira que você vai entender o que é pobre de espírito, para você ser feliz e gozar dessas bem-aventuranças. Então essa tradução, pobre de espírito, quer dizer vazio, que nada tem e que vive em total dependência. Então, por mais que você seja um homem cheio do Espírito Santo, você tem que entender que todas essas virtudes vêm de Deus. Você não tem nada do espiritual, Deus vai colocar em você, porque você é dependente. Quer dizer, essa pobre de espírito, dependente de Deus. Então, eu sou dependente de Deus. Às vezes você vai pregar numa congregação e a pessoa diz: hoje eu vou arrasar, leia a Bíblia e tudo, hoje eu vou arrasar. Quando chega lá, é um zero à esquerda. Por quê? Porque nós dependemos de Deus, dependemos de graça. Então as pessoas autossuficientes, eles não contam com a graça. E também não ensina como somos dependentes de Deus. Então nós precisamos viver essa dependência. Deus é tudo. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas se acostumaram a confiar em si mesma e na força do seu próprio braço. É por isso essa principal virtude onde as demais repousam. Ser pobre de espírito é a primeira e mais fundamental condição necessária para participar da alegria do reino de Deus. Porque o Senhor não trata com exaltado, nós temos que entender isso. O Senhor não trata com as pessoas que estão acima, que quer ser acima das pessoas que não dependem. Eu sei, acabou. Não. Aqueles que não possuem riqueza material estão perfeitamente cientes de suas deficiências. Veja, por exemplo, se eu, não tenho riquezas material, eu não tenho bens, então eu sou consciente, ciente de que eu necessito trabalhar ou fazer qualquer coisa para que eu possa adquirir o sustento de cada dia.
Então, da mesma forma, as pessoas pobres de espírito também estão cientes de sua carência espiritual, sabem de sua necessidade absoluta de Deus, e desta forma eles se abrem para eles. Estão entendendo? Quando nós precisamos, vemos que nós somos dependentes de Deus, então nós somos considerados pobres de espírito. Não é que nós somos miseráveis, somos considerados pobres de espírito, porque a nossa riqueza vem de Deus e nós dependemos dele. Então é uma coisa que muitos têm dificuldade de compreender. O 1.2 diz assim: consolo para os que choram. Quem nesse mundo nunca chorou? Até Jesus chorou. Então, meus queridos, nós vimos que foi a questão levantada aí pelo nosso escritor da lição. Quem nesse mundo nunca chorou? E eu cumprimento se até Jesus chorou. Aí Jesus diz: felizes os que choram. Mas que tipo de choro é esse? É aqueles que choram, meus queridos professores. Vocês vão estar explicando para a sua sala aí que bem-aventurado, feliz, aqueles que choram. Não é qualquer tipo de choro, não é qualquer choro. É aqueles que choram por amor, por querer ver as pessoas bem, aqueles que choram com a dificuldade dos outros, aqueles que choram pela sua carência espiritual e sabe que Deus é misericordioso e que choram clamando para que a misericórdia de Deus venha sobre eles. Então é nesse ponto que Jesus está falando sobre bem-aventurados que choram. Então tem aqueles que se derramam na frente do Senhor, de joelhos aos pés do Senhor, porque erraram, fizeram algo que não agrada a Deus, ou porque reconhecem as suas faltas, seus pecados, e começam a chorar pedindo misericórdia. Então há uma conexão com a bem-aventurança anterior. Pobres de espírito, a consciência de nosso estado deve nos conduzir a quebrantamento e a contrição, bem como chorar pelo estado espiritual ou tristeza de outros. É isso que eu estou comentando. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, e afirmou que serão consolados. Não é aquele que vive a vida chorando porque da carestia, porque tal coisa não deu certo, ou vive chorando porque não se entende ali com o esposo e aí vive chorando. Não são esses bem-aventurados. Pode até que ser, você chora porque você quer continuar firme servindo o Senhor. Aí você está bem-aventurança. E comportamentos que não agradam a Deus e levou a surgir um problema. Então nós precisamos entender que somos consolados e que isso é felicidade. É saber que mesmo não sendo nada, temos um Deus que sempre está pronto a nos receber de volta em sua presença. E que não há limites quando buscamos a face do Senhor de todo o nosso coração, quando derramamos na presença do Senhor. Quando alguém chega aos pés de Jesus e começa a chorar e a dizer: tem misericórdia de mim, e crendo nele, crendo que ele é capaz, então esse será bem-aventurado, pois será abençoado com o perdão. Ser consolado é receber todos os benefícios da parte de Deus, tanto nesta vida como a garantia de que será abençoado na eternidade. 1.3 A herança dos mansos. A condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso e somos de Cristo. Então nós precisamos entender isso. Tem pessoas que querem entrar no reino de Deus à força. Existem guerras, talvez dentro das próprias congregações. As pessoas querem a força, um cargo, querem a força, isso ou aquilo. Não, o reino de Deus, ele pertence aos mansos. A recompensa dos humildes
é o reino. Os que choram recebem consolo. Os mansos recebem a terra como herança. Quer dizer, você vai viver bem aqui, Deus vai te abençoar e você tem uma promessa de vida eterna. Mansidão é a característica de autocontrole e moderação. Tem pessoas que dizem, eu sou assim mesmo. Eu sou estupim curto. Eu qualquer coisa, eu já estou no salto alto, eu respondo com a mesma altura. Não é isso, queridos professores, professoras que vamos passar para nossos alunos. Nós precisamos entender que ao aceitar a Cristo, nós morremos com Ele. Então, ao morrer com Cristo, agora nós precisamos de autocontrole e moderação. Não é mal por mal, agora recebemos mal, pagamos com bem. Então, meus queridos, o autocontrole um bom exemplo é Moisés. A Bíblia fala, feliz é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sobre controle e sabe quando deve e quando não deve irar. Às vezes até ficamos irados. Mas temos autocontrole e moderação. Ser manso é ter consideração e ser cuidadoso ao lidar com os outros. Pois nós podemos machucar, palavras machucam, nós temos que entender isso. Palavras marcam e talvez marcas para a vida toda. Então, consideração e cuidado quando for lidar com outras pessoas. A mansidão nos ajuda a navegar em nosso relacionamento com os outros. Tem pessoas que é tão gostoso estar com ela, parece que o tempo não passa. Mas tem outras que a gente não gosta de estar ao lado delas, porque ela não tem autocontrole, ela não é mansa, é pessoas arrogantes. O objetivo da lição, nesse segundo ponto, o sermão em relação à vida prática. Então, o sermão que nós vamos ver agora, vamos estudar nesse ponto, em relação à vida prática, eu vou falar sobre fome e sede de justiça, sobre compadecer do sofrimento alheio. Vou falar sobre os limpos de coração e aqueles de coração não regenerado. O 2 diz assim, o sermão em relação à vida prática. As bem-aventuranças se conectam e em cada particularidade vão conduzindo para altas dimensões aqueles que as praticam. Sermão e vida prática vai nos levando a subir a montanha. O 2.1 diz assim, fome e sede de justiça. A fome e a sede de justiça, a qual Jesus se refere aqui, é aquela transformação que acompanham a nova vida do reino. Uma fome e sede que não cessa e que flui diariamente de um coração transformado. Nós queremos cada dia estar mais próximo de Deus, queremos conhecer mais. É uma fome que não termina. Nós cada dia queremos aprender novas coisas, pois a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ter fome e sede de justiça é desejar viver um relacionamento correto, tanto com Deus quanto com as demais pessoas. Se todos nós estivermos sedentes de justiça e com fome dessa presença transformadora, seremos consequentemente uma igreja com os valores do primeiro amor, uma igreja voltada para ganhar almas, uma igreja poderosa e avivada. Ter fome e sede de justiça. Se tivéssemos todos sedentos por a fome e a sede de justiça, a fome de ouvir e ver, a justiça ser usada, ser vivida entre nós. Então, nós jamais desejaria que um irmão fosse excluído. Tem aquele que diz, se não excluir, eu não vou mais na igreja. Se ele estiver na igreja, eu não vou na igreja. Meus queridos professores e professoras,
nós estamos trabalhando aqui não por comida que perece. Nós estamos almejando o reino de Deus. E nós estamos trabalhando para que nós possamos chegar lá. Fome de justiça, pobreza de espírito, não é pobreza espiritual, pobreza de espírito. Porque nós sabemos que só de Deus vem a nossa força. Nós precisamos ter bom relacionamento. Pois o Senhor, Ele não recebe o arrogante. É dentro das bem-aventuranças, dentro da felicidade de uma pessoa, não entram aqueles que não conseguem compartilhar, aqueles que não conseguem viver com certas pessoas. Ele disse, eu não engulo essa pessoa, se essa pessoa estiver lá eu não vou, se essa pessoa ficar na igreja eu não vou. E aí, então você também está se excluindo do reino de Deus. É preciso entender isso. Salvar a tua alma. Olha quando ele disse para aquele homem que disse que o celeiro estava cheio e tinha que construir mais celeiro. E a palavra vem e diz, louco! Se hoje pedir a tua alma, o que tens para quem será? Então, queridos professores, professoras, ensina a sua turma aí, né? Os seus subordinados, seus delegados, para que eles possam viver uma vida em comunhão. Enquanto temos tempo, vivemos a paz com todos. Pois essa é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Explique isso, não adianta a arrogância. Eu não me dá bem com fulano. O 2.2 diz assim, os misericordiosos. Essa bem-aventurança apresenta um novo estágio na vida cristã. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando você despreza o irmão, Deus também vai te desprezar. Você não alcança os bem necessários que você está pedindo. Você não alcança a felicidade porque você acha que aquela pessoa não merece ser feliz, aquela pessoa não merece que você nem olhe para ela. Você não tem misericórdia, então você está fora das bem-aventuranças e está fora do reino de Deus. Uma qualidade que recebemos e precisamos exercer diante daqueles que necessitam é a misericórdia. É qualidade, é o novo cristão, é o homem que nasceu de novo, é o homem que se abraçou e aceitou a Cristo. E agora, ele antigamente era um cara ruim, então hoje ele é misericordioso. Pois o exercício da misericórdia, isso tem a ver com o caráter cristão. Não devemos preocupar apenas com o nosso problema. Nós precisamos procurar ajudar nos problemas alheios. Quando nos pede para que ajudamos. Então essa bem-aventurança nos ensina que feliz é a pessoa que se coloca no lugar de outra. E que se compadece, sentindo em si mesma a dor alheia, que às vezes se chama empatia. E se fosse comigo que estivesse acontecendo isso? E aí você passa a tratar melhor as pessoas e ter misericórdia. O 2.3 diz assim, o pobre é plenamente dependente de Deus. Nós falamos do pobre de espírito. Ele é plenamente dependente. Aí diz assim, os limpos de coração. A Bíblia usa a palavra coração como centro de nossa vida, revelando como pode ser um manancial de imoralidade e impureza. As pessoas vivem isso. Veja, você vai ouvir hoje, até pregadores estão usando palavrões, porque eles vivem na casa, quando é na igreja que vai abrir a boca, sai um palavrão, e elas ficam envergonhadas. Por quê? Porque o coração não é limpo. É injúria, calúnia, maledicência, mentira, falso testemunho. Então as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. É conforme eu estou mostrando aí, nesta imagem. Não é que vem de fora que contamina o homem, não é o que vem de fora. O perigo é o que sai de dentro de nós. O coração limpo é o que não está dividido.
adora a Deus e o inimigo, serve a Deus e ao diabo. Do seu coração sai procedimento de cristão e também procedimento de pessoas não crentes. O coração não regenerado é tão volúvel que consegue levar uma pessoa a declarar lealdade a um, quando na verdade está servindo a outro. Vamos para o ponto 3. Vamos ver o objetivo do ponto 3 agora, que é uma vida contagiante diferenciada. Ah, que legal quando a vida contagia, eu vou falar sobre isso. Uma vida contagiante diferenciada, ela, quando você vive isso, você também, talvez é rejeitado, é perseguido, vou estar falando sobre isso. E aí, por que os pacificadores são bem-aventurados? Por que crentes estão sofrendo hoje? Vamos ver isso na nossa lição. O 3 diz assim: uma vida contagiante diferente. Encontram-se em destaque aqui aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida de seu mestre. Então aquele que diz que ama Jesus tem que viver como ele ensinou e como ele andou. Então quando vivemos conforme a vontade de Deus, muitas vezes nós somos rejeitados e perseguidos pelo mundo. Mas Cristo é quem elogia, chamando de bem-aventurado. Aquele que motiva a sua equipe é um bem-aventurado. Aquele professor que motiva os seus alunos, que ao terminar a aula, os alunos querem até lhe abraçá-lo pela sua maneira de ensinar, com amor, com dedicação. Que contagia a todos com a sua positividade. Veja, meus queridos, quando Jesus estava caminhando com os discípulos ali, após a sua morte ali, no caminho de Emaús, aquele foi um discurso contagiante, que um olhou para o outro e disse: ai, porventura não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto aquele homem falava, enquanto nós ia caminhando e aquele homem ia falando das Escrituras. É isso que tem que acontecer com os professores, com os líderes, com os pastores. Nossas palavras precisam ser contagiantes. Nossas palavras precisam arder nos corações daqueles que nos ouvem. E foi assim que aconteceu com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles dizem que os seus corações ardiam. Veja só, meus queridos, ardia enquanto Jesus ia conversando com eles pelo caminho. Jesus nos ensinou para que nós possamos proceder da mesma forma, que as nossas palavras sejam contagiantes. E quando as nossas palavras contagiam, nós ganhamos mais irmão e também ganhamos mais almas para Jesus. Então aquele tipo de pessoa que faz os outros desejarem se aprofundar no relacionamento com Deus, é isso. A minha vida, a tua vida, professor, deve fazer com que as pessoas desejam se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. 3.1, os pacificadores. Porque os pacificadores são bem-aventurados. É porque eles se destacam, são diferentes dos demais homens e mulheres do mundo. Veja bem a imagem, essa mulher aí, pacificadora, entra no meio, quando os 2 estão prontos para brigarem. Então, esse pacificador, essa paz, essa maneira de viver em paz com toda a origina no coração. E quando aparecem essas guerras, ninguém quer dar o braço a torcer. E aí necessita de quê? Do pacificador. Quantas vezes nas igrejas acontece? Não é só lá no mundo. Uma guerra, um negócio, mas ninguém dá o braço a torcer. Diz que tem razão. E aí é preciso aparecer o homem de Deus, a mulher de Deus, que sabe pacificar. O pecado, queridos professores, professoras, é o causador das discórdias entre pais e filhos, irmãos, casais e nações. Daí a grande pergunta: como trazer a paz em um mundo de tantas guerras? A única resposta para isso é
purificando o coração dos homens. E é por esse motivo que o mundo precisa de pacificadores, porque são pessoas de uma paz contagiante, uma paz viva que reside dentro de cada um de nós. O 3.2 diz assim: os perseguidos por causa da justiça. Não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Perseguição sobre aqueles que exercem a justiça. Quantos morreram, quantos estão morrendo no mundo porque exercem a justiça, sendo apedrejado, sendo fuzilado. Vocês pensam que hoje não acontece isso? Está acontecendo. Como no dia dos apóstolos, hoje está acontecendo. Muitos irmãos morrendo por causa da palavra de Deus. Então muitos crentes estão sofrendo hoje, não pela grande obra que pensam estar realizando para Deus, e sim por causa de situações que eles mesmos criaram, sem a direção de Deus. E aí são felizes, e por quê? São infelizes, e por quê? Então, são felizes os que praticam a pacificação, porque sabem perfeitamente que a causa da perseguição é o trabalho correto que realizam para Deus. E aí se tornam felizes. Estou sofrendo, mas estou fazendo para Deus. E sei que serei bem-aventurado. O 3.3 diz assim: insultados por amor a Cristo. A perseguição sobre os filhos de Deus não é coisa nova. Tem há muito tempo. Abel foi perseguido porque oferecia um culto sincero a Deus. Seu irmão foi lá e o matou. Isaac serviu ao Senhor numa terra seca. E porque prosperava, foi invejado pelos filisteus e pelo rei. Veja bem, Deus fazia ele prosperar e o rei o invejou. Elias foi perseguido por quem? Por Jezabel. Por causa do Deus vivo, do Deus de Elias. Porque eles estavam vivendo uma vida com Deus, por isso foram perseguidos. E esses são os bem-aventurados. E essas perseguições acontecerão por causa da realeza de suas vidas. Nós vamos enfrentar isso. Às vezes queremos só flores. Conclusão: as bem-aventuranças descrevem o modelo para o viver autêntico dos que respondem aos chamados do Senhor Jesus para serem seus discípulos. E as recompensas, tanto presentes quanto futuros, estão reservadas para o povo de Deus. Nós estamos recebendo recompensa hoje e temos recompensas maiores na eternidade. Por isso, meu aconselho: fique firme para ser feliz e viver uma eternidade com Cristo. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Não se esqueçam de compartilhar, comentar e dar o seu like. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.